Lição 2 da Escola Sabatina de Jovens, 4 de abril. Sábado. Batismo e tentações. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Lucas 3, 22. Prévia da semana. O preparo é fundamental para a missão que Deus confiou a você. Esse preparo envolve o ingresso no corpo de Cristo, a Igreja, por meio do batismo e o preparo para travar todas as batalhas que surgirem no seu caminho. Leitura adicional. Ouça Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Leia também João capítulo 3, Atos capítulo 8, versículo 26 a 38, Romanos capítulo 6, versículo 1 a 4. Domingo, 5 de abril. Vozes no deserto. Ei, você se lembra de quando George W. Bush foi presidente dos Estados Unidos e Arnold Schwarzenegger, governador da Califórnia? João Paulo II era o Papa nessa época. Lembra-se de quando essas pessoas famosas estavam no poder? Também havia esse João Ninguém pelo deserto, que anunciava a chegada do Salvador, e uma das poucas pessoas o escutaram. Esse seria mais ou menos o estilo de cenário criado por Lucas para a lição que estudaremos nesta semana. Lucas era um excelente jornalista investigativo. Ele se inteirou do contexto histórico e dos temas relativos à pessoa de Jesus. Também escreveu um lindo relato de tudo, certamente com a ajuda do Espírito Santo. Ao estudarmos sobre o batismo e as tentações de Jesus, podemos compreender melhor o cenário histórico e sua relevância espiritual por intermédio da contribuição de Lucas. Você consegue perceber que havia uma intenção a considerar as circunstâncias do nascimento de Cristo? Por que razão Jesus foi batizado? Ele precisava provar alguma coisa para seu pai? Isso foi símbolo de alguma coisa? Sobre as tentações de Jesus, você poderia pensar: isso não é óbvio? Uma pessoa é batizada, então o diabo começa com suas tentações e a pessoa luta como nunca antes. Mas considere isto: não houve uma voz que falou no momento do batismo de Jesus? Sim. E veja, não se trata de uma voz comum. É a voz que traz poder espiritual ao ouvinte. Aqui encontramos o primeiro segredo do sucesso espiritual de Jesus. Entretanto, você necessita de algo mais em sua lista. Você precisa saber do segundo segredo de Jesus: conhecer o manual de instruções antes de precisar dele. Nosso Salvador não estava dando uma rápida olhada na sua versão preferida da Bíblia, quando ele disse a Satanás: está escrito. Ele citou as passagens ao enfrentar as tentações porque tinha conhecimento profundo daqueles textos. Você saberia explicar as Escrituras ao enfrentar pressões e provações? Durante a semana também estudaremos o assunto da adoração. Você consegue imaginar a afronta de Satanás quando tentou Jesus para que o adorasse? Ao estudar a lição dessa semana, peça que Deus o ajude a compreender que as significativas vitórias de Jesus representam para nós. Mãos à Bíblia. Em Lucas capítulo 3, João aparece em seu papel singular e fundamental na história da salvação. Ouça Lucas capítulo 3, versículo 1 a 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias,
no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. As palavras de João Batista estão carregadas de importantes verdades para todos nós. Que lições em particular você pode tirar do que João estava dizendo? Ao convidar os judeus para que fossem batizados, João Batista estava apresentando um novo princípio. O batismo é uma ocasião para se renunciar publicamente aos antigos caminhos pecaminosos e preparar-se para a vinda do Messias. Segunda, 6 de abril. O preparador do caminho. Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2, apresenta as autoridades que governavam o povo quando o ministério público de Jesus estava para começar. Tibério César era um rei suspeito e cruel. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Ele colaborou com o Sinédrio para processar Jesus, e mais tarde lavou as mãos para dizer que era inocente do seu sangue. Herodes era tetrarca da Galileia, enquanto seu irmão Filipe governava a Itureia e a região de Traconites. Em Lucas capítulo 13, versículo 32, Jesus se referiu a Herodes como aquela raposa. Lisânias é mencionado repetidamente por Joséfo, e o nome precedido pelo título tetrarca aparece em uma inscrição grega descoberta em Abilene. Nada mais é conhecido de seus antepassados, vida e reino. Anás era filho de Sete e foi apontado como sumo sacerdote por Quirino. O historiador Flávio Joséfo menciona ainda o nome completo do outro sumo sacerdote, Joséfo ben Caifás. Em 1990, arqueólogos descobriram um sepulcro fora de Jerusalém contendo um caixão-urna com o nome dele escrito. Por que Lucas mencionou esses líderes políticos e religiosos? Será que ele desejava mostrar um contraste entre essa elite e o humilde João Batista? Os líderes políticos controlavam sua jurisdição pelas leis nacionais, mas João Batista representava aquele que falaria de amor, arrependimento e salvação. Os líderes religiosos eram vistos como os pilares espirituais, mas Jesus podia ver seus intentos como sepulcros caiados.
Apesar disso, Jesus apelou para que eles se arrependessem e crescem nele. No sermão de João Batista, Lucas enfatizou a necessidade e a grande obra que se realizaria com a chegada do Messias. É como a aparição da maior autoridade na abertura do desfile, significando que algo maravilhoso estava para começar. Que dia inspirador foi quando Jesus pediu a João que o batizasse. Isso marcou o início de seu ministério, e sua identidade claramente foi proclamada. Mãos à Bíblia. Em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 50, lemos a famosa história de quando José e Maria perderam de vista Jesus em Jerusalém. O que é especialmente fascinante é a resposta de Jesus a Maria quando ela o censurou. Ouça, Lucas capítulo 2, versículo 48 a 50. Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. A resposta de Jesus é uma afirmação de sua divina autoconsciência de ser o Filho de Deus. Ouça Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Qual é o significado do batismo de Jesus? 3 importantes fatores se destacam com relação ao batismo de Jesus. A proclamação de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A unção de Jesus pelo Espírito Santo para a missão que ele tinha pela frente. E a proclamação celestial de que Jesus é o Filho de Deus. Terça-feira, 7 de abril. Um novo amanhecer. João Batista, o primeiro evangelista. A vinda de João Batista foi parte do plano divino para salvar Israel e a humanidade. De fato, o aparecimento do precursor marcou o fim da velha era e anunciou a nova aliança. Por quase 4 séculos não houve profeta em Israel. A chegada de João cumpriu a profecia de Isaías. Lucas capítulo 3, 5 e 6 diz: Toda a humanidade verá a salvação de Deus. A pregação de João Batista. João encorajou seus contemporâneos a aceitar o batismo do arrependimento. Essa proclamação poderosa ocorre principalmente nas seguintes passagens. Primeiro, o chamado para o arrependimento verdadeiro. Mateus capítulo 3, versículo 10. Não havia utilidade do fato de os judeus se autodenominarem filhos de Abraão, se não produziam os frutos do verdadeiro arrependimento. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Compare a parábola de Isaías sobre as uvas selvagens, Isaías capítulo 5, 1 a 7, e a parábola de Cristo da figueira estéril, Lucas capítulo 13, 6 a 9. Implícito na parábola de Jesus está o fato de que Deus é longânimo, mas se sua oferta de bênçãos e misericórdia não for apreciada, elas serão retiradas. A nação judaica tinha praticamente sobrevivido seus dias de misericórdia e estava a ponto de ser rejeitada. Número 2. O chamado para um novo padrão de vida. Lucas capítulo 3, versículos 7 a 14. João deu instruções específicas para os diferentes multidões que o escutavam. Por exemplo, ele advertiu aos cobradores de impostos, publicanos,
que eles não deveriam exigir nada além do que lhes fosse ordenado. Disse aos soldados que não usassem de violência para com ninguém. Prepare o caminho do Senhor. É essencial estar preparado para um evento importante como o nascimento de uma criança, um casamento, um exame acadêmico ou uma entrevista de trabalho. Ainda mais importante era o preparo para a primeira vinda do Messias. Essa foi a missão de João Batista. Ele direcionou seus ouvintes para aquele que iria batizá-los com o Espírito e com fogo. João Batista permaneceu fiel à verdade, mesmo após Herodes tê-lo lançado na prisão. O batismo de Jesus. João Batista batizou Jesus. Que privilégio deve ter sido para ele! Lucas relata a presença do Espírito Santo na forma de uma pomba descendo sobre Jesus no momento em que ele se levantou da água. A expressão forma corpórea ressalta a vinda do Espírito, que também desempenha papel fundamental no processo da conversão. É o Espírito que nos convence do pecado, e o mesmo Espírito capacitou Jesus para seu ministério. As tentações e a vitória. As tentações de Satanás foram parte da preparação de Jesus para seu ministério. Ele enfrentou Satanás após 40 dias de jejum, portanto sua condição física estava debilitada, tornando assim mais difícil resistir às tentações. As duas primeiras tentações começaram com a mesma frase: "Se és o Filho de Deus". Assim Satanás instigou Jesus a utilizar sua divindade. Ele também esperava que Cristo usasse seus poderes divinos para seus próprios interesses egoístas ao desafiar a autoridade do Pai. A terceira tentação de Satanás mostra a intenção que ele tem desde o princípio do conflito cósmico: conseguir que as pessoas o sigam em lugar de seguirem seu Criador. A intenção do Salmo 91 é mostrar a proteção de Deus para com seu povo, não para motivá-lo a usar o poder divino para demonstrações sensacionalistas ou tolas. Mãos à Bíblia. A tentação do deserto foi uma batalha significativa entre Cristo e Satanás no grande conflito que tem sido travado desde a rebelião de Lúcifer no céu. Note que Satanás disse a Cristo: "Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão." Lucas capítulo 4, versículo 3. Nesse relato, o que Satanás estava tentando fazer que reflete o que ele tentou fazer no céu? Pense nisto. Por que Jesus insistiu em ser batizado? Considere os tipos de tentação que Satanás lança sobre nós. Em quais aspectos elas são semelhantes às tentações que ele apresentou a Cristo? Quarta-feira, 8 de abril. A família real. Na ocasião do batismo de Cristo, Satanás achava-se entre os espectadores. Viu a glória do Pai cobrir o Filho. Ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Desde o pecado de Adão, a humanidade tinha estado separada da direta comunhão com Deus. A comunicação entre o céu e a terra que se fez por meio de Cristo, mas então, quando Jesus veio em semelhança da carne do pecado, o próprio Pai falou: antes, comunicara-se com a humanidade por intermédio de Cristo. Fazia-o agora em Cristo. Satanás havia esperado que, devido ao aborrecimento de Deus pelo pecado, se daria eterna separação entre céu e a terra. Era, então, manifesto que a ligação entre Deus e homem tinha sido restaurada. Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado de sua própria parte. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. A vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós. O batismo simboliza a soleníssima renúncia do mundo.
Os que, ao iniciar a carreira cristã, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaram publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás e se tornaram membros da família real, filhos do Celeste Rei. Obedeceram ao preceito que diz: saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas impuras. Cumpriu-se em relação a eles a promessa divina: e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 17 e 18. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária por suas falsas insinuações, enredar todas cuja confiança não se firmam em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Não é de sua vontade que estejamos em desvantagem no conflito com Satanás. Não quer que fiquemos intimidados, nem desfalecidos pelos assaltos da serpente. Tenha bom ânimo, diz ele, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Ouça Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Por que Satanás iria desejar que Jesus o adorasse? Que assunto crucial estava em jogo? Receber adoração é prerrogativa exclusiva de Deus. Esse é o único fator que separa para sempre a criatura do Criador. Uma das questões na rebelião de Lúcifer contra Deus no céu foi a adoração. Pense nisto. Quais são as implicações para a nossa vida quando nos tornamos membros da família de Deus? Como podemos tornar nossas as vitórias do Senhor? Quinta-feira, 9 de abril. Uma vida devocional. Assim como as multidões vinham até João Batista e perguntavam o que deveriam fazer para ser salvas, também nós precisamos estar atentos ao que Deus nos pede. Viver como Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos ser justos em tudo o que fazemos. Ao compartilharmos nossa fé, também devemos compartilhar nossos bens com aqueles que têm pouco, de acordo com as necessidades das pessoas. Deus nos dá palavras bondosas e sábias a fim de ajudarmos ao próximo. Ele prepara aqueles que desejam compartilhar seu amor segundo o dom de cada um. Ser cheio do Espírito Santo. As palavras de Lucas devem estar gravadas em nosso coração. Elas revelam como devemos nos achegar a Deus em nossa vida diária. O Espírito Santo nos transforma para que possamos produzir o fruto do arrependimento. Paulo descreve esse fruto em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Ter uma vida de louvor e adoração. Conheço um membro da igreja que ora enquanto está lavando a louça para que Deus lave também seu coração. Ela faz orações semelhantes enquanto realiza atividades domésticas. Separar um tempo específico, diariamente, para a comunhão com Deus é importante, mas transformar situações comuns em momentos de oração nos fortificará para resistir às tentações de Satanás.
Use a armadura divina contra o inimigo. Deus conhece os nossos limites e nos capacita com as armas de que precisamos para que não fiquemos indefesos contra Satanás. Mas precisamos ter a palavra de Deus em nosso coração. Isso implica um relacionamento constante com Ele. Precisamos fazer de Deus nossa prioridade em todos os aspectos da vida e clamar por suas promessas. Então Ele nos dará discernimento, inteligência espiritual, disciplina e perseverança. Mãos à Bíblia. Lucas e Mateus apresentam a segunda e a terceira tentações em ordem invertida. A razão para tanto não é clara, mas não precisamos nos demorar nisso. A questão importante é a vitória final de Jesus sobre Satanás, proclamada pelos dois evangelhos. Ouça Lucas capítulo 4, versículo 9 a 13. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Nas duas primeiras tentações, Jesus usou as Escrituras para vencer as instigações de Satanás. Então, na terceira, Satanás fez o mesmo e citou as Escrituras para provar se Jesus realmente levava a sério a palavra de Deus. O que estava acontecendo ali e como Jesus reagiu? Note 4 ensinos importantes da Bíblia sobre a tentação. 1. Ninguém está livre de tentações. 2. Quando Deus permite que tentações nos sobrevenham, também provê graça para resistirmos a elas e força para vencermos. 3. As tentações não vêm da mesma forma todas as vezes. 4. Ninguém é tentado além do que é capaz de suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Sexta-feira, 10 de abril. Marcos vivos. O mundo não precisa de mais discursos de líderes mundiais e políticos que fazem grandes promessas aos cidadãos de seus países. O mundo também não precisa de mais tropas e exércitos em tentativas de aquisições. A maior necessidade do mundo é a de jovens, marcos vivos, que reflitam a luz de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso só é possível pelo novo nascimento e pela habitação do Espírito de Deus. O batismo de Jesus é um exemplo para nós. A sequência dos eventos, seu batismo, sua oração, o Espírito Santo e o testemunho do Pai em conexão com o evento, oferecem profundos ensinamentos a respeito de sua morte e ressurreição, e a morte do nosso ser para o pecado. O mundo pode testemunhar que nossa renovação espiritual é resultado do Espírito Santo em nossa vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por esses frutos as pessoas nos conhecerão. Cada passo após o batismo deve ser dado com Cristo ao nosso lado. O estudo diário da palavra iluminará o caminho do céu. Claro que essa nova vida não estará livre de dificuldades. Por isso é importante lembrar que Deus nos ama e se importa conosco, e que o Espírito Santo vive em nós para nos tornar fortes. O Espírito nos concede uma armadura espiritual para que sejamos vitoriosos contra o pecado. Uma vitória que Cristo nos garantiu por meio de sua própria vitória no deserto contra Satanás. Paulo declara que essa armadura consiste no cinturão da verdade, no peitoral da justiça, nos sapatos do evangelho da paz, no escudo da verdade, no capacete da salvação, na espada do Espírito e no infalível poder da oração. Protegidos por essa armadura e dependendo inteiramente
inteiramente do infalível poder do Espírito, não há como não crescer em valor espiritual e vencer a guerra em que estamos engajados. Mãos à obra. Reúna seus amigos e combinem de acampar junto à natureza. Em algum momento espiritual, talvez num sábado à tarde, promova uma atividade em que o desafio seja procurar naquele ambiente símbolos do batismo cristão e do novo nascimento. Exemplo: a lagarta asquerosa, que após a metamorfose se transforma numa linda borboleta. Façam as devidas aplicações espirituais e reflitam sobre o tema. Pense nisto. Logo depois que Jesus foi batizado, Satanás o tentou. Como Cristo o enfrentou e o que sua vitória pode nos ensinar?